Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de administrador de banco de dados. Hoje estamos falando nessa aula 2 da nossa disciplina 3, estamos falando sobre criação de tabelas. No primeiro vídeo nós falamos sobre a criação da tabela, né? Falamos sobre várias regrinhas, falamos sobre boas práticas de programação e paramos nesse exercício que era para vocês, né, criarem então esse banco de dadozinho lá no MySQL de vocês. Então, vamos corrigir esse banco de dados, bonitinho, né, maravilhoso. Então, vamos lá então. A primeira tabelinha seria a tabelinha cliente. Então, os atributos são nome, CPF. Já vou ensinar uma coisa legal para vocês, ó. Quando vocês quiserem escrever alguma coisa no script que não vai ser executado, a gente chama isso de comentário. Então, para comentar, a gente coloca assim, ó, jogo da velha. Então, tudo que eu colocar no jogo da velha, o compilador não vai ler, não vai executar, tá bom? Então, vou escrever aqui rapidinho só para me lembrar. Nome, CPF, data. Nome, CPF, data de nascimento. O que mais? Sexo e e-mail. E-mail. Beleza, então, aqui são os atributos da tabela cliente. Então, vamos lá. ID, né? ID CLI, certo? Muito bem, ID CLI. Tipo de dado, integer, certo? Primário key, porque vai ser a chave primária, tá? Beleza? Agora, segundo, nome. Nome, underline CLI, boa prática, lembra? Varchar, vai ser um texto, né? Vou colocar aqui 200, é um nome bem grande. Posso também dizer que esse nome não pode ser nulo. Por exemplo, toda vez que for inserido um cliente, esse cliente tem que ser obrigatoriamente, o cara tem que digitar alguma coisa lá dentro. Se eu quero que isso aconteça, eu coloco assim, ó, not null. Fala que esse tipo de dado ele é not null. Esse tipo de atributo é not null, ou seja, ele tem que ser obrigatório. Tá? CPF, underline CLI. CPF eu vou salvar como varchar para mim salvar os pontos e a vírgula também. Data, underline nascimento, underline CLI, tá? Data do tipo date. Sexo, underline CLI, ser do tipo varchar, né? Vai salvar lá a palavra masculino ou feminino. Tipo, uns 30 tá bom aqui. Tá? E, por fim, e-mail, underline CLI, do tipo varchar, tá? Só aqui 200, um e-mail bem grande. Lembrando da regra que eu falei, ó, chegou na última linha, não tem vírgula, ó. Espaço para enter para baixo, fecha o parênteses que nós abrimos aqui em cima, ó, ponto e vírgula. Beleza? Então tá, vamos ver se executou esse meu código, clicou em cima do código, lembrando que isso aqui tudo, até o ponto e vírgula, é um comando, ele entende como se fosse um comando, então eu clico em cima do comando, Ctrl Enter, ó lá embaixo, ó, executou, verdinho, verdinho, tudo top. Create Table Cliente, para mim ver ela, ó, atualizo aqui do ladinho, Tables, ó lá, tabelinha cliente está criada lá no meu banco de dados. Então, lembrando, o script é a minha ferramenta. Então, quando eu executei a minha ferramenta, eu executei a minha receita, aí sim a minha tabela agora está devidamente criada. Então, isso aqui, pessoal, é script SQL. Quando eu executo o script, aí sim eu tenho o meu banco de dados criado aqui nesse momento. Tá? Gravem isso, porque também é uma coisa que confunde muitos alunos. Eu vejo muitos alunos se confundindo. Beleza? Vou apagar esse comentário aqui. Segunda tabela, tabela endereço. Então, vamos lá, ó. Create, então, com a linha, create table endereço. Não vou usar acentuação. ID, que é a chave primária, ID end, tipo integer, primary key, tá? Segundo, rua, do tipo end, vai ser varchar, né? Porque é texto, tá? Número, tipo end também, número é int, né? É integer, é um número. E aqui nós temos bairro. Bairro do tipo end também varchar, porque ele vai digitar aqui o número do bairro. Chegou no último atributo, abriu para baixo, olha lá, ó, executou o comando, verdinho aqui embaixo, né, no resultado da minha compilação, tudo certo. Próximo, cidade. Cidade tem nome e data de criação. Então lá, ó, create table cidade. Abriu parênteses, vamos lá, e decide integer, tá? Primary key, vai ser a chave primária.
Nome da cidade, do tipo varchar, certo? E aqui data de criação, né? Que é o que ele pede. Data, underline, criação, underline, seed. Lembrando que atributo não tem espaço no nome, tá? Se tiver espaço, substitui por underline, tá bom? Data do tipo date. Chegou no último atributo, fechou aqui, criou, deu verdinho, top. Próximo, estado. Estado tem nome, sigla e região. Então, create table, estado, abriu, id este, tipo integer, primary key, né? Nome do estado, agora vai ser varchar, beleza? Que mais que ele tem lá que eu não lembro? Sigla e região. Então, sigla, underline estado, varchar. Sigla normalmente é 2, né? Vou colocar aqui só uns 10 caracteres, tá bom. Não existe obrigatoriedade de ser a quantidade exata, tá? Aliás, não fique com miséria, não. Pode colocar a mais, tá? Não tem importância. Pode colocar, mesmo que vai usar só 2 dígitos para sigla, coloca 10, 20, 100, não tem importância. E aqui é o que, galera? Região, né? Região do tipo estado. Região é uma palavra, né? Então, coloca aqui 100 também. Chegou o último atributo, fechou parênteses, ponto e vírgula, executou, verdinho, já era. E, por fim, país. País tem nome e continente. Então, create table país sem acento, id pai. Vou usar só 3. Eu poderia usar id país, né? Porque... Não, vou deixar de id pai mesmo. Pronto. Vou usar só 3 como padrão. Id pai. Nome do país, tipo varchar. E, por fim, aqui é continente, né? Continente, tipo pai. Que é um varchar também vai dizer se ele está na América, né? Se ele está na Europa, etc. Chegou no último atributo, sem vírgula, fechou, bonitinho. Então, todos os meus atributos estão criados, todas minhas tabelas estão criadas. Eu vou atualizar aqui minha base, olha só. Então, aqui, ó, na aula 2, né, no meu banco aqui, que chamei ela de aula 2, tabelas, tá aqui, ó, todas as tabelas criadinhas, bonitinho, tá? Então, esse script aqui está prontinho. Professor, e se eu executar de novo? Eu mandar executar de novo o script, o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. Olha lá, tá vendo aqui embaixo, ó? Ó o vermelhinho, ó. Olha o que ele vai dizer. Create database, o primeiro código que ele tentou executar, ele falou assim, ó, não pode criar database 2, aula 2. Por quê? Porque ela já existe. Olha só se eu tentar criar de novo a tabela cliente. Ó, olha só. Vermelhinho de novo. O que é o vermelhinho? Presta atenção, olha só. Table cliente já existe. Então, pessoal, comecem a aprender a olhar as mensagens de erro. Caso de erro, vem aqui, ó. Vai vir aqui em mensagem, nós estou mostrando com o mouse, erro código e lê o que está escrito aqui. Vai estar em inglês, mas por isso, graças a Deus, existe o Google Tradutor para a gente, pessoas que não sabem inglês, vai lá e traduz. Beleza, galera? Corrigido o nosso exercício? Vamos continuar. Então, vamos falar agora sobre chaves estrangeiras. Nós já falamos sobre chaves estrangeiras lá no modelo lógico. Então, as chaves estrangeiras são atributos do tipo integer e devem possuir um comando que o identifica como foreign key. Então, para criar uma chave estrangeira, devemos aplicar 2 comandos. Gravem isso. Para eu criar uma chave estrangeira no MySQL, eu vou dar 2 comandozinhos. Tá? Veja as regras para esses comandos. A regra número 1. Na regra número 1, você vai criar um atributo simples do tipo integer, que será a chave estrangeira. Então, primeiro eu crio um atributo simples, dou um nome para esse atributo lá, e eu falo que esse atributo simples, primeiro eu crio o atributo, depois eu vou dizer que aquele atributo simples que eu criei será a chave estrangeira, tá? Então, a regra número 2, o nome do atributo será o mesmo da chave primária a que ele se refere. Nós aprendemos lá no modelo lógico que a chave estrangeira nada mais é do que uma referência à chave primária de uma outra tabela. Nós já entendemos isso, já explicamos isso. Professor, não lembro disso. Pausa essa videoaula agora. Vai lá na videoaula sobre modelo lógico, nas regras da chave estrangeira e assista aquela videoaula de novo, tá? Essa é a regra, tá? E aí você volta aqui e você vai estar entendendo tudo.
Não dá para a gente ficar explicando todos os conceitos novamente, senão a gente vai ficar aqui num curso, num loop infinito, não é verdade? Então, o nome do atributo esse nome do atributo que você vai criar vai ser o mesmo nome da chave estrangeira, tá? E regra número 3, no final desse atributozinho, tu vai colocar um underline FK. Esse underline FK vai ser uma referênciazinha. Você vai dizer que aquele atributo, o mesmo nome dele, é a chave primária de outra tabela, né? Vai ser o mesmo nome, só que ele vai carregar um underlinezinho FK, ou seja, quando você bater o olho, tu vai falar, cara, esse cara aqui é a chave estrangeira, só de olhar, tá? É essencial esse underline FK, tá? Para que você identifique esse cara como chave estrangeira só de olhar, tá bom? Regra número 4, na próxima linha, você vai criar o comando forIndicate de fato, que transformará o atributo, aqui um exemplo de um atributo, id underline cli underline f. Observe que underline cli seria o nome de uma chave primária da tabela cliente. Como ela está com underline FK, eu sei que esse carinha aqui agora vai ser uma chave estrangeira. E aí esse segundo comando é o comando forIndicate, que eu vou dizer que esse atributo simples que eu criei vai se transformar numa chave estrangeira. Eu vou fazer de fato a referência entre a chave primária de uma tabela e essa chave estrangeira que eu estou criando. Ok? Tá meio confuso? Vamos à prática que você vai entender melhor. Então esse é um exemplo, tá, de como fica o comando forIndicate. Então olha só, exemplo. Esse aqui seria o nome da chave primária na tabela de origem. Suponhamos que lá na tabela de origem, o código do cliente chama-se id underline cliente. Quando eu vou criar uma chave estrangeira desse id em uma tabela, seja ela qual for, tá? Dentro da tabela, a chave estrangeira vai se chamar id underline cli underline fk, será do tipo integer. E o comando para transformar essa tabela em chave estrangeira de fato ficará forIndicate, abre o parêntese, fecha parênteses, e dentro desses parênteses tu vai colocar aquele atributo de chave estrangeira que você acabou de criar na linha anterior. Tu vai colocar esse cara aqui, ó, id underline cli underline fk. Certo? Espaço, vai escrever a palavra referências, que é referência. Ou seja, esse cara aqui, galera, vai se referenciar a qual chave primária? A chave primária será, espaço, aqui vai ser o nome da tabela, da onde está essa chave primária, e espaço, abre e fecha parênteses, aqui tu vai colocar o nome da chave primária que está sendo feita a referência. Entenderam? Então aqui, comando forIndicate, o nome do atributo que será a chave estrangeira que eu acabei de criar na linha anterior, referências, nome da tabela e o nome da chave primária dessa tabela aqui que tu está referenciando. Então, essa tabela, cliente, tem uma chave primária chamada id underline cliente. Esse cara aqui, ó, id underline cli underline fk, fará referência direta a esse cara aqui, ó, a esse id underline cli. Ok? Então, aqui está o que eu acabei de explicar para vocês. O forIndicate, né, id underline cli underline fk, diz para o SGBD qual atributo será a chave estrangeira. Referências, ele faz a referência entre as tabelas. E aqui o cliente abre e fecha parênteses, id underline cli, diz para o SGBD de qual tabela e atributo será feita a referência, que será feita a amarração. Lembre-se, ordem de criação das tabelas. Lembre-se, anotem isso agora, ordem de criação das tabelas. Lembre-se, na criação, tá, das chaves estrangeiras, só podemos fazer referência a uma tabela que já existe. Então, lembre-se, se eu vou fazer referência, suponhamos que, vamos dizer que eu estou fazendo essa chave estrangeira em uma tabela chamada dependente, e essa tabela dependente está recebendo a chave primária de cliente como chave estrangeira. Para eu fazer esse comando forIndicate, galera, a tabela cliente já tem que existir na base. Tá? Tem que ter, antes de eu criar esse código, tem que ter um código lá, tem que ter um código no script de criação dessa tabela cliente. Tá? Se não tiver, essa tabela não tiver existindo, dará erro.
Tá? Lembre-se dessa regra, anotem no caderno. Tá? Então, na criação de chaves estrangeiras, só podemos fazer referência a uma tabela que já existe. Não esqueçam disso. 2. Assim, entre duas tabelas com relação cardinalidade máxima n para 1. Então, quando eu tenho duas tabelas relacionadas, a tabela que está com n recebe a chave estrangeira. Já aprendemos isso também lá no modelo lógico. Não lembra? Volta lá como eu já expliquei. Certo? Então, a tabela que recebe o n é a tabela que recebe a chave estrangeira. Logo, para que eu crie, certo? Para que eu crie a chave estrangeira na tabela que está com n, a tabela que está com 1 precisa existir primeiro. Então, primeiro eu crio. Então, quando eu tiver sempre duas tabelas relacionadas, a tabela que está com n e a tabela que está com 1. Primeiro, então, eu tenho que criar a tabela com 1 para depois eu criar a tabela com n. Nessa sequência. 1, depois n. Não esqueçam disso. Então, aqui está um exemplo muito simples disso. Ó. Tenho duas tabelas, a tabela cliente e a tabela endereço. A tabela endereço é a tabela que está com 1 da cardinalidade máxima e a tabela cliente está com n. Dessa forma, eu sei que, batendo o olho nesse diagrama, eu sei que a tabela cliente irá receber a chave de endereço como uma chave estrangeira. Então, cliente, certo, está com n, olha só. Cliente está com n. Então, logo, eu crio primeiro endereço para depois eu criar cliente. Então, primeiro eu crio endereço para depois eu criar cliente. Por quê? Porque cliente vai precisar da ID de endereço. Está claro isso, pessoal? Não esqueçam, anota no caderno, coloca uma seta assim bem grande, colorida, pinta, tá? Que é muito importante isso. Vamos a um exemplo prático, tá, disso. Olha só, temos aqui de novo a tabela cliente e a tabela endereço. Então, a tabela cliente endereço está num relacionamento n para 1. Então, logo, eu tenho que criar primeiro a tabela endereço. Então, olha só. Porque apesar de no diagrama tá vindo a tabela cliente primeiro, não interessa. Primeiro eu crio a tabela que está com 1 na cardinalidade máxima. Então, olha só. Primeiro eu vou criar endereço. Create table endereço, ID, rua, nome, bairro, todos os atributos. Depois, olha só, eu vou criar a tabela cliente. Então, criei a tabela cliente com ID, nome, CPF, data de nascimento, sexo e e-mail, ok? Já vejo que eu deixei um espaço reservado para a gente fazer a nossa chave estrangeira. Então, observem que, como o cliente está com N, logo o cliente vai receber a chave estrangeira, certo? Essa chave estrangeira, ela é a referência à chave primária de endereço. Então, olha só como é que vai ficar. ID, underline, end, underline, FK. Tá bom? Então, eu vou criar essa chave estrangeira aqui, ó. Certo? Então, logo, presta atenção, essa chave ID, underline, FK vai vir para cá, ó. Olha só, ID, underline, end, underline, FK do tipo integer. Então, lembra das regras? Primeiro eu crio o atributo que será a chave estrangeira. Primeiro eu crio o atributo que será a chave estrangeira. Então, criei um atributo simples, ó. Atributo do tipo integer. Agora, depois de criado, eu vou dizer que esse cara aqui, ó, será a chave estrangeira. Então, olha só, for indiquei, vou dizer que o ID underline end underline FK referencia a tabela endereço, e na tabela endereço, esse cara aqui faz referência à chave primária de endereço. E na tabela endereço, a chave primária se chama, olha aqui, ID underline end, ó, ID underline end, ID underline end. Então, essa é a forma de fazer a chave estrangeira, tá bom? Entenderam, pessoal? Então, lembre-se, bateu o olho no diagrama. Quem que está com N, recebe a chave. Lembra disso? Ok. Entre duas tabelas relacionadas, N para 1. Quem você vai criar primeiro? A tabela que está com o 1. Depois você cria a tabela que está com N, porque a tabela que está com N vai receber a chave, e essa chave já precisa existir, né, anteriormente. Beleza? Top? Só que já adiantando esse comando, eu vou depois explicar melhor ele na próxima aula, mas eu já vou adiantar o comando drop para a gente dropar uma tabela. Vocês aprenderem a criar, vai que você cria uma tabela errada, você colocou lá, digitou errado o nome do atributo, você quer apagar a tabela, vem aqui, ó, drop, table e o nome da tabela. Muito simples, muito prático. Então, errou, na hora de digitou lá, mandou executar a tabela, viu que o nome do atributo ficou errado, já vai lá e deleta a tabelinha, tá? Com o comando drop table e o nome da tabela,
ponto e vírgula vai executar muito fácil. Beleza? Está claro isso? Sim ou não? Top. Aqui está o exemplo. Muito bem, do que eu acabei de falar do comando drop. E aqui está na hora de praticar 2. Vamos praticar agora novamente, tá bom? Então, agora você vai pegar, tá bom? As mesmas tabelas que nós criamos na hora de praticar no finalzinho do último vídeo. E agora está relacionado. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele mesmo, presta atenção aqui, ó. Você vai criar um novo script chamado teste2. Você vai criar um novo banco de dados chamado prática2. Então, você vai copiar aquele script que tu fez, vai criar um novo script, certo? E vai copiar e colar o código criado na hora de praticar 1. Então, você vai fazer isso num novo script e em um novo banco de dados. Tá? Não execute ainda, só cola lá. E aí você vai criar as chaves estrangeiras, tá? Para fazer essas relações conforme está o diagrama, tá bom? Depois que você fizer todas as chaves estrangeiras, aí você vai ter que lembrar de posicionar, você vai mudar a ordem de execução das tabelas, porque lembra? Uma tabela tem que existir antes da outra, questão da chave estrangeira, e aí sim você vai executar e vai criar esse banco de dados, ok? Então, pausa essa videoaula aqui agora e tentem fazer essa relação, que eu vou pausar aqui o vídeo rapidinho, mas eu já volto para a gente já corrigir, ok? Então, pausa e façam um exercício, tá bom? Não continue assistindo sem antes tentar fazer o exercício, tá bom? Pronto? Fizeram o exercício? Pausaram o vídeo, como eu pedi? Olha lá, hein? Vamos lá, então, corrigir o exercício nessa hora de praticar 2, tá? Então, vamos lá no nosso MySQL, maravilhoso. Está aqui todas as tabelinhas que nós criamos. Então, o que ele pedia para vocês? Que era para vocês criarem um novo script, né? Então, vou copiar esse código aqui que eu fiz. Vou vir aqui, ó, novo script. Vou salvar esse script aqui vou salvar ele como teste2 na minha aula aqui. E vou copiar esse cara e vou criar um novo banco de dados. Porque se eu não criar um novo banco de dados e eu tentar executar isso aqui, já tem essas tabelas criadas no banco de dados da aula 2. Então, tenho que criar aqui, ó, um segundo banco de dados para que eu consiga criar essas tabelas. Belezinha. Então, ele vai criar um segundo banco de dados chamado... Eu vou até criar aqui, ó. Olha só. Então, tá aqui, ó, aula 3. Não tem nenhuma tabelinha, então posso usar aqui tudo bonitinho. Vamos lá, então, fazer os relacionamentos? Então, vamos lá, pessoal. Ó, vamos começar usando uma lógica aqui, pessoal. Tá? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Pronto, deixa eu tirar isso aqui. Beleza. Deixa eu tirar isso aqui. Então, pronto. Aí. Vamos usar a lógica. Presta atenção. Então, nós temos aqui, ó, a tabela estado está ligada a país. Então, entre estado e país, quem recebe a chave? Estado. Cidade e estado é N para 1. Quem recebe a chave? Cidade recebe de estado. Endereço e cidade é N para 1. Quem recebe a chave de quem? Endereço recebe a chave de cidade. E por fim, cliente e endereço. Cliente está com N, cliente recebe a chave de endereço. Então, tudo aqui está uma dependendo da outra. Então, eu posso dizer o seguinte, cliente depende de endereço, endereço depende de cliente, endereço depende de cidade, cidade depende de estado e estado depende de país. Então, a primeira tabela que seria criada, que não depende de ninguém, é a tabela país. Por quê? Porque a tabela de país é a única que não tem chave estrangeira de ninguém, ela não recebe a chave estrangeira de ninguém, tá bom? Então, ela pode ser criada primeiro, ela deve ser criada primeiro. Então, a primeira tabela da nossa ordem será país. Então, eu vou aqui naquele exercício, a primeira que eu criei foi país, eu vou recortar ela aqui, ó, e vou colocar ela como primeira tabelinha que irá ser criada. Certo? Beleza. A segunda que eu vou criar é estado. Certo? Eu posso criar estado agora porque eu já tenho país criado. E estado recebe a chave de país. Logo, então, estado poderia ser criado logo após país. Então, vou copiar estado, recortar e vou colar aqui, ó, logo após país. Beleza? Então, eu vi no meu relacionamento que a tabela estado recebe a chave de país, porque ela está com N. Então, eu vou criar uma chave estrangeira dentro da tabela estado
né? Fazendo uma referência à chave primária de país. Então, aqui na tabela estado, ó, eu vou criar. Vamos lá, aproximar aqui, ó. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? Ó, vou abrir aqui a vírgula, certo? Vou continuar e vou criar uma chave estrangeira que é a referência à chave primária de país. Então, olha só, ID, underline pai, underline FK. Lembrando das regrinhas que nós já aprendemos. Então, tipo do atributo, tipo integer. Agora, sim, eu vou fazer o comando forIndicate para dizer que esse atributo aqui, ID, né, ID de país, underline FK, vai ser uma referência a esse cara aqui, ó. Então, vamos lá, ó. forIndicate, forIndicate, qual atributo será a chave estrangeira? Esse aqui, ó. Então, copia e cola, abre e fecha parênteses, referências, quem que ele referencia? Ele faz referência a quem? Ele faz referência à tabela país e à chave primária de país, que no caso aqui é o atributo ID underline pai. Pronto, já está devidamente relacionado as duas tabelas. Como é que eu faço isso na prática? Eu tenho que criar as tabelas, né? Então vamos executar as tabelas, ó. Vou executar a tabela país, está criada, e agora eu vou executar a tabela estado, ó. Criei também. Vamos ver como é que isso fica? Olha só. Tá vendo aqui do ladinho esquerdo, ó, tabela, tables. Ó, eu vou abrir a tabela estado e vou a tabela país. Observem, pessoal, que aqui na tabela estado agora, ó, tem aqui, ó, forIndicate, ó. Olha aqui a forIndicate, tá lá, ó. Agora ela tem a forIndicate amarradinha nela, bonitinha, tá? Feita, tudo certinho. Belezinha? Estão entendendo até agora? Espero que sim. Vamos continuar então. Então, país e estado já está ok. Agora, temos relacionamento entre cidade e estado. O estado já está criado, logo, então, eu posso agora criar cidade. Então, posso criar cidade e cidade vai receber a chave de estado, né? Porque cidade está com N aqui no relacionamento com estado. Então, agora a próxima aqui que eu vou criar será cidade. Cidade depois de estado. E aí, eu vou criar a chave estrangeira, né? Aqui dentro de cidade, recebendo a chave estrangeira de estado. Então, vamos lá, vírgula, vou criar a chave estrangeira, que vai ser a referência ao nome da chave primária de estado, então vai ser id stad, underline fk, tipo integer, vírgula, aí sim vamos vir aqui no nosso forIndicate, ó, forIndicate, quem vai ser a chave estrangeira? Esse atributo aqui, ó, que eu acabei de criar, tá? Referências, referencia quem? A tabela estado. A qual atributo de estado que ela referencia? A chave primária de estado. Prontinho, galera. Já está feito, tá? Então, agora eu posso criar, a tabela já está criada, a tabela estado já está criado, tá aqui, já criadinha bonitinho, não posso executar de novo esse código, senão vai dar erro, eu já mostrei na última videoaula. Agora, vamos criar agora a tabela estado, ó. Cria a tabela estado, vamos atualizar aqui. Agora sim, ó, estado está, criei a tabela cidade, cidade está criado, né? Tem lá as colunas, ó, e agora tem lá o IDzinho, ó, a forIndicate está criadinha, bonitinha, lá dentro de cidade. Então, cidade e estado está relacionado. Agora eu tenho cidade criada, logo agora eu posso fazer então a cidade endereço, porque a cidade endereço ela depende da tabela cidade. Por quê? Porque endereço recebe a chave estrangeira de cidade. Então, vamos lá, agora aqui é endereço. Vamos copiar aqui, endereço vai vir depois de cidade, e endereço vai receber a chave estrangeira, né? Então, vamos lá. ID, underline cid, underline ficar, que é a referência à chave primária de cidade. E vamos fazer o forIndicate, ó. forIndicate, quem que vai ser a chave estrangeira? Esse cara aqui, ó, o atributo que eu acabei de criar. Ele vai se referenciar a quem? Referência a cidade, a tabela cidade. Qual é o atributo de cidade que ele faz referência? A chave primária de cidade, ó, id underline cid. Prontinho, fechou. Podemos agora criar a tabela endereço. Agora a tabela endereço já está criadinha, né, na ordem certinha, e tá aqui a forIndicate criada bonitinha, certo? E por fim eu posso criar a tabela cliente, porque a tabela cliente recebe a chave de endereço, tá? Com relacionamento N para 1 com endereço. Então, agora, eu posso criar o cliente recebendo, porque agora o endereço existe no meu banco de dados. Então, vamos lá, então. ID, underline end, underline FK, que será a chave estrangeira de endereço.
E aqui vamos fazer o foreign key, certo? ID, underline end, underline FK, que vai ser a chave estrangeira, referências, a tabela endereço, a chave primária de endereço. Prontinho. Então, já está criado aqui. E agora o meu banco de dados está todo relacionado, tá? Está relacionado o meu script. Observem que, mesmo que eu tenha criado, pessoal, eu tinha criado inicialmente usando a ordem lógica aqui na sequência, eu tive que mudar toda a ordem do diagrama por causa da lógica de criação das chaves estrangeiras. Como eu falei, isso é muito importante. Se eu tentasse criar estado antes de país, vai retornar um erro, e isso não pode, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderem esse conceito de chave estrangeira, por favor, voltem na aula do modelo lógico e assistam a aula sobre chave estrangeira novamente, e depois assistam novamente essa videoaula especificamente falando sobre chave estrangeira. É muito importante que vocês aprendam, que vocês entendam como construir uma chave estrangeira. Se vocês não souberem isso, vocês vão ter muita dificuldade daqui para frente no curso, tá? Então, é essencial que vocês aprendam isso, belezinha? Top? Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje e até a próxima videoaula. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre alter table e drop table. Só que antes da próxima videoaula, vocês têm aí uma bela lista de exercícios para vocês fazerem. Então, na aula 2, na aula 3 e na aula 4, vocês têm aí, são 4 bancos de dados para vocês criarem, tá? Então, 4 diagramas de banco de dados para vocês criarem aí no MySQL de vocês, para vocês praticarem o comando create table, conforme as regras de boa prática de programação, conforme a lógica da criação das tabelas com as chaves estrangeiras. Então, boa prática para vocês. Pratiquem. Lembrando, essa prática não vai valer nota, não é obrigatório entregar. Vocês vão entregar apenas para controlar a participação de vocês, tá? Mas sem praticar, vocês não conseguem aprender. Acreditem em mim. Beleza? Então, um abraço e até a próxima videoaula.